Olá, meu nome é Ângela Riello, já atuo em educação à distância há pelo menos 10 anos e atualmente trabalho como coordenadora no EAD da Associação Santa Marcelina. É com muita satisfação que, a convite da ABRAD, estamos participando do primeiro congresso virtual com o tema As Relações Jurídicas na Educação à Distância. O tema que eu vou abordar são os contratos de direitos autorais. Trago para vocês a linha do tempo de como o direito autoral se comportou aqui no Brasil. Vou abordar alguns momentos que considero importantes. Desde 1824, na primeira Constituição, em seu artigo 179, inciso 26, a Carta Magna abordou a proteção aos direitos dos inventores, contudo com privilégios temporários. Em 1827, temos a primeira manifestação de proteção aos direitos autorais. Neste ano, em 11 de agosto, quando se instituiu o curso de Direito nas cidades de São Paulo e Olinda, foi assegurado aos professores, mais conhecidos na época como os lentes, o privilégio sobre a produção de suas obras. Os lentes eram responsáveis pelos cursos e pela escolha de compêndios da sua profissão, e em não havendo o conteúdo necessário, contanto que se respeitasse o sistema adotado pela nação, poderiam criar os compêndios, que seriam aprovados pela Congregação dos Lentes e pela Assembleia Geral, em seguida sendo impressos pelo governo e fornecidos às escolas. Aos autores foi garantido o privilégio de 10 anos sobre a obra. O Código Criminal, tanto de 1830 como de 1890, mencionou a criminalização sobre qualquer ação para quem gravasse, imprimisse, litografasse ou introduzisse qualquer tipo de escrito ou de estampa que tivessem sido feitos, compostos ou traduzidos por cidadãos brasileiros, enquanto estes viverem e 10 anos depois de sua morte. Já em 1898, a Lei 496 foi considerada como a primeira lei de direitos autorais, que trouxe um amparo aos autores de obra literária, científica ou artística e trata também sobre o uso de suas criações e a possibilidade de reprodução. Em 1916, essa Lei 496 foi revogada pelo Código Civil, trazendo garantia aos direitos autorais de obras nacionais. Garantia os direitos de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. O registro da obra era feito na Biblioteca Nacional como uma formalidade constitutiva do direito autoral. A Lei 5988 de 1973, considerada o segundo grande estatuto brasileiro privativo de direito autoral, trouxe inovações e maior abrangência na proteção de obras provenientes da mente humana. Com a aprovação do novo texto constitucional em 1988, a Constituição Federal trouxe em seu artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, nos incisos 27 e 28, a segurança e a participação em obras coletivas, descentraliza o poder de fiscalizar o aproveitamento econômico da obra intelectual outorgado ao autor e faz menção ao intérprete, reconhecendo-se os direitos conexos. A Lei 9.610 de 1998, que está em vigor até os dias de hoje, apresenta diversas conquistas no que diz respeito ao direito do autor. Esta lei abrange o direito de autor e os que lhe são conexos. Disciplina o conceito e abrangência das obras protegidas. Relaciona os direitos morais do autor. Especifica normas sobre os direitos patrimoniais e aumenta o prazo de proteção de 60 para 70 anos, após o 1º de janeiro subsequente à morte do autor. A lei que trata dos direitos autorais, a Lei 9.610, diz respeito às relações jurídicas sobre as criações e produções intelectuais, artísticas, científicas e literárias. Tem a ver com o poder da criação intelectual. Trata-se de propriedade imaterial. Já a Lei de Propriedade Intelectual, que é a Lei 9.279 de 1996, diz respeito às criações também intelectuais, mas para uso utilitário,
como invenções, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais. O que não estiver listado aqui, nesta última lei que eu mencionei, pertence ao direito autoral. A Lei 9.610 determina quem é o autor. O autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei. O artigo 46 demonstra o que não constitui ofensa aos direitos autorais. Como se trata de um artigo muito extenso, eu vou ler. A reprodução na imprensa diária ou periódica de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, de retratos ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros. De obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Para a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. E por último, a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência com a elaboração de um contrato. E aí o nosso contrato é um contrato de transferência, cessão de direitos autorais sobre obra e ação intelectual e audiovisual. Este refere-se à prestação de serviços para o desenvolvimento de conteúdo inédito e de instrumentos de avaliação, resultando em obra nova. O autor transfere a totalidade dos direitos, cláusula 2 e 3 do nosso contrato, que recaem sobre a obra nova, nos limites legais. Essa situação está prevista no artigo 49 da Lei 9.610 e seguintes. O autor declara ser o titular de conteúdo inédito. Isso no nosso contrato está previsto na cláusula 10 e previsto também no artigo 13 da lei. O artigo 50 da lei aduz que a cessão total ou parcial presume-se onerosa conforme contrato, cláusulas 3, 4 e 17. Conforme contrato, cláusula 5, o autor aceita e reconhece que não poderá, a qualquer tempo e a que título for,
elaborar novo material referente a esta atividade, bem como alterar, revisar, incluir, excluir, formatar ou fazer modificações de qualquer natureza na obra nova, sem prévia, expressa e escrita autorização da mantenedora, sob pena de, em caso de inobservância, incorrer em sanção disciplinar, transferência automática dos direitos ou indenização dos prejuízos. Isso está baseado no parágrafo único do artigo 66 da lei. O autor se compromete a não efetuar quaisquer alterações na obra sem autorização prévia, expressa e por escrito da mantenedora, em conformidade com os artigos 103 e 105 da lei. Termino agradecendo a sua atenção e me coloco à disposição. Obrigada.